A paz do Senhor, povo de Deus, eu estou aqui nesta oportunidade para dar continuidade à série sobre todos os livros da Bíblia e nesta oportunidade eu quero falar um pouco sobre o livro de Zacarias. Zacarias, um profeta que nasceu dentro da Babilônia e que retornara para poder falar a respeito do que Deus queria que ele falasse. E é muito interessante, pois Ageu e Zacarias eles retornaram em um contexto pós-exílico, e porque este contexto era pós-exílico, eles começaram a clamar para que o povo vivesse um despertamento espiritual, porque eles retornaram após viver 70 anos no Egito. E depois deles retornarem após os 70 anos no Egito, o interessante ao se pensar é que eles voltaram. Voltaram e até começaram a construir, mas depois foram desanimados. E porque eles foram desanimados, é bem verdade que Zacarias e Ageu começou a conclamar ao povo, conforme Esdras registra juntamente com Neemias. Eles começam a conclamar o povo para que o povo vivesse uma vida de despertamento espiritual, a fim de que eles pudessem entender que é preciso reconstruir a casa de Deus. É preciso dar atenção para o que Deus desejava que desse atenção. Eu quero aqui também falar um pouco sobre o que Zacarias apresenta como assunto principal. A mensagem central de Zacarias é o reino de Deus. Ele é um profeta apocalíptico e, além de ser um profeta apocalíptico, ele é um profeta cristocêntrico. Apenas o teu livro é suficiente para ter mais profecias a respeito de Jesus do que todos os livros dos profetas menores. Ao ler o livro de Zacarias, nós nos deparamos com o despertamento do capítulo de número 1 até o capítulo de número 8 para a reconstrução do templo. Calma aí rapidinho, deixa eu dar um jeito nesse gato aqui. Do capítulo de número 9 até o capítulo de número 14, nós nos deparamos com visões que Zacarias tem. Ele tem a primeira visão, que é a visão de cavalos. Ele tem a segunda visão, que é a visão de chifres e artesãos. Ele tem a terceira visão, que é Deus restaurando. Ele tem a quarta visão, vestes sacerdotais. Ele tem a quinta visão, candelabro. Ele tem a sexta visão, o livro que voava. Ele tem a sétima visão, a mulher e o cesto. Ele tem os carros de guerra. Ele tem amor e justiça aos invés de jejuns, porque esta é a visão pela qual ele precisa ter, a fim de que ele desperte Israel para entender que a obra de Deus era essencial. Capítulo de número 6, por exemplo, é dito que grande quantidade de pessoas, versículo de número 15, virá de longe e ajudará a edificar o templo do Senhor. Então reconhecereis que o Eterno Todo-Poderoso me enviou para vos trazer esse anúncio. Isto só ocorrerá se agirdes com chamar, com obediência cuidadosa e fiel à voz de Yahvé, o Senhor, vosso Elohim. Capítulo de número 7, versículo de número 9 a 11. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: praticai justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com o seu próximo, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão.
Eles, porém, não deram ouvido sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Capítulo de número 8, versículo de número 23. Assim, pois, profetiza Yahvé, o Senhor dos Exércitos, eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e exclamarão: sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Uma pré-anunciação a respeito de Cristo. Capítulo de número 9, versículo de número 9. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico. Um potro sagrado, cria de jumento. Aqui também é predito a entrada de Jesus em Jerusalém. Capítulo de número 10. Vem comigo. Versículo de número 4. Eis que a pedra angular sairá de Judá. De Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes e chefes. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Capítulo de número 11, versículo de número 12. Então me dirigi a eles, concluindo: se parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido. Caso contrário, não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Aqui é predito a venda de Judas para os soldados romanos, para Caifás e Pilatos. Capítulo de número 11, versículo de número 17. Ai do pastor imprestável, ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado, que a espada da justiça fira o seu braço e fure o seu olho direito. Eis que o seu braço secará por inteiro, e o seu olho direito ficará completamente em trevas. Aqui há uma advertência para os pastores que abandonam o rebanho. O livro de Zacarias é perfeito. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Capítulo de número 12, versículo de número 10. Mas derramarei sobre toda a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. O povo de Jerusalém vai se arrepender, porque o espírito de ação de graças e de oração será derramado sobre eles. Eles orarão para Jesus, a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. 13:6. E se alguém lhe questionar: que feridas são essas em tuas mãos e corpo? Eis que ele explicará: fui ferido na casa de meus amigos. Capítulo 13, versículo 7. Levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo e cooperador, declara Yahvé dos exércitos, fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão aos pequenos. 14:9. Yahvé será o rei de toda a terra, naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. A tua maneira de ser pré-anunciado, sabe? Muitos contextos que apontam para Cristo como nosso Salvador, como nosso intercessor, como nosso mediador, como aquele que irá arrebatar a tua igreja. Jesus Cristo é o assunto principal. O teu reino é maior do que a igreja, porque a igreja faz parte de um reino que é composto por um rei, o rei dos reis. Em todo reino há leis, e todo reino tem seus servos. Nós somos servos obedientes à palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua família.